Eu queria agradecer, então, a participação de todos aí, mesmo com o atraso. Eu achei que o quórum está até bom aqui. Eu vou falar um pouco sobre pesquisa em engenharia de software, particularmente em arquitetura e qualidade de software, que é a pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui na pós-graduação em computação. Na verdade, eu tenho esse grupo de pesquisa, a gente chama de ACERG, que é Engenharia de Software Aplicada, e mais especificamente vou falar sobre arquitetura de software, um pouco mais de ênfase em arquitetura de software, mas com alguma ênfase, pelo menos alguma ênfase em qualidade de software também. A definição mais conhecida e mais usada de arquitetura de software, são os componentes principais do seu sistema e as relações de dependência, as interações entre esses componentes. Essa é uma visão estática de arquitetura, ela é bem representada por um desenho, um diagrama de componentes como esse aqui. Você tem módulos, componentes, blocos de código e dependências entre esses componentes. Tá? Essa é uma definição estática. Essa é uma definição estática de arquitetura. Arquitetura de software, estaticamente falando, são componentes, mas dependências ou interações entre esses componentes. O que acontece é que essa história de arquitetura, por melhor que seja a sua arquitetura, por mais perfeita que ela seja, por mais bem planejada que ela seja, ela não serve para nada, a não ser que ela seja seguida pelo código. A melhor arquitetura, ela não tem utilidade caso ela não seja aquilo que está no código. O que conta é aquilo que está no código. Aí, estou falando isso, que esse problema, que faz um pouco também do link com arquitetura de software, com qualidade de software, desculpa, que é essa ideia de erosão arquitetural. O que é erosão arquitetural? Você planeja, você acha que seu sistema é assim, ele tem 3 camadas, ele tem apresentação, ele tem lógica, ele tem persistência, ele está muito bem hierarquizado em camadas, você acha que seu sistema é desse jeito, você planejou o sistema desse jeito. Com o passar do tempo, com deadlines, com pressão para entrega, com novos releases que têm que ser lançados, com prazos, etc., com o passar do tempo, o seu sistema não está mais desse jeito, o seu sistema fica desse jeito aqui. Você tem uma coisa mais parecida com isso. Aquelas setas em vermelhas ali são o que a gente chama de violações arquiteturais. É alguém que implementou uma coisa simplificando onde não deveria ter implementado. É alguém que implementou persistência na camada de visão ou vice-versa. É aquele cara que chegou na equipe ou por desconhecimento, ou porque ele acabou de chegar, ou porque estava muito em cima da hora e tinha que entregar um novo release, e ele fez uma bobagem arquitetural. Bobagens arquiteturais, violações arquiteturais, erosão arquitetural é uma coisa que existe praticamente em todo o sistema. Vou só dar um exemplo aqui, isso é um exemplo de uma aplicação bancária, só para falar assim, provavelmente vocês devem conhecer que quem já programou sabe que esse problema é real. Só vou dar um exemplo de um sistema bancário aqui, ele é reportado nesse artigo, um sistema de 25 milhões de linhas de código, um banco que tem 100 instalações, distribuídas em 50 países, e foi feita uma análise desse sistema, e ele tinha esses sintomas de erosão arquitetural. Código de apresentação misturado com código de negócio, de lógica do sistema. 5% das APIs mais básicas, as funções mais básicas do sistema estavam duplicadas, implementadas mais de uma vez. Não tinha uma organização clara por domínios lá da aplicação bancária, crédito, cálculo de juros, clientes e etc. Um diretório, para resumir a história, esse sistema em C, um diretório chamado source tinha um sistema. 13 mil arquivos C. Isso acontece. Isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. As consequências disso é que
o tempo de aprendizado, o tempo de domínio de um sistema, o tempo de domínio do sistema para uma nova pessoa da equipe, continuamente, tem os dados nesse artigo, esse tempo continuamente estava aumentando. Eu acho que a pessoa levava 8 meses para conseguir fazer alguma coisa de útil nesse sistema, depois de um certo tempo. Correção de bugs, invariavelmente introduzia novos bugs no sistema, e qualquer extensão nova do sistema, qualquer nova feature no sistema, estava levando um tempo muito maior do que o planejado para ser implementado. Tá? Tudo bem. Aí, isso é um estudo de caso de uma empresa de consultoria que ela foi contratada para resolver esse problema, para reorganizar o sistema, para restaurar a arquitetura do sistema. E eles têm os dados. Para reprojetar o sistema, isso demandou 520 homens-dia. Para codificar e testar a nova arquitetura, demandou 2.100 pessoas-dias, homens-dia. E para resolver o problema de 28% do sistema. 7 milhões de linhas de código de um sistema que tinha 25 milhões de linhas de código. Por que eu estou querendo dizer isso aqui? Porque o problema é real. E isso destrói o sistema. Isso gera uma bola de neve do ponto de vista de qualidade, de custo, etc. É importante. Então, assim, isso é um application killer. Tá? Isso não é exatamente uma killer application. Isso é mais uma application killer. Erosão arquitetural é uma application killer. Ele acaba com a aplicação. Tá? Como que ataca esse problema? Como que ataca esse problema? Para atacar esse problema, basicamente, você tem dois tipos de solução. Você tem dois tipos de atividades. Você tem uma atividade que é uma atividade que a gente chama de conformidade ou conformação. Na verdade, esse problema tem dois lados. Você tem que primeiro descobrir o problema, você tem que primeiro detectar as violações arquiteturais. Então, tem um problema assim que você nem sabe onde que estão as violações, você não consegue analisar o sistema, você tem que revelar essas violações arquiteturais, e você tem um problema de reparação, de refatoração do sistema para ele voltar à arquitetura que ele estava planejando, para a qual ele foi planejado. Tá? Aí eu vou falar rapidamente aqui nessa apresentação de dois trabalhos que a gente fez recentemente, cada um deles tentando atacar um desses subproblemas. Um trabalho tentando atacar a parte de conformidade e um trabalho tentando atacar a parte de refactoring, de reparação da arquitetura. Primeiro, conformidade. O que a gente chama de conformidade arquitetural é exatamente isso. É a atividade de você detectar, de você expor, de você revelar essas violações arquiteturais. Apontar as decisões de implementação, os trechos de código, onde a implementação que está sendo realizada ali está violando a arquitetura do sistema. Tá? Então, seria você apontar essas setas vermelhas aqui, que são as violações arquiteturais, como eu bem disse. Técnicas de conformidade arquitetural, elas são basicamente, existem duas técnicas principais para fazer isso. Você tem algumas ferramentas comerciais para fazer isso. Você tem técnicas baseadas em linguagens, normalmente linguagens de domínio específico, e você tem técnicas mais baseadas em modelos. Tá? Linguagem de domínio específico, você escreve, é uma linguagem para você definir as suas restrições arquiteturais. Inclusive, a gente já trabalhou em uma chamada DCL, Dependency Constraint Language, que é uma linguagem, é uma DSL, é uma linguagem que tem uma sintaxe toda própria para você descrever uma restrição arquitetural. Por exemplo, assim, apenas tal fábrica pode criar tais objetos de tais classes. Então, existem algumas linguagens para fazer isso, eu mencionei essa DCL, mas existem outras, por exemplo, .ql, onde você escreve essas restrições arquiteturais. Então, você tem um trabalho de escrever isso. Você tem que documentar a sua arquitetura por meio dessas restrições. E essas restrições são escritas, codificadas numa linguagem de programação.
problema aí é que isso dá um pouco de trabalho de fazer. Digamos assim, você tem que escrever isso aqui, isso é uma linguagem, mesmo sendo uma DSL, isso é uma linguagem de programação, e você tem que escrever esses constraints arquiteturais segundo a sintaxe dessa linguagem. Uma outra técnica que existe é uma técnica baseada em modelos. Essa técnica baseada em modelos, você tem que construir o modelo da sua arquitetura, o modelo ideal da sua arquitetura, o modelo planejado da sua arquitetura. Essa técnica normalmente ela é chamada de modelo de reflexão. Tá? Você constrói o modelo arquitetural do seu sistema, quais são os componentes da sua arquitetura e quais são as iterações permitidas entre componentes. Então, essa é a fase 1, criar esse modelo. Tem uma fase 2, que é você mapear o código para o seu modelo. Você diz exatamente, dadas as classes do seu sistema, você tem que mapear cada classe para um daqueles componentes. É um mapeamento do código-fonte para os componentes desse modelo que você criou. Feito isso, uma ferramenta baseada em Reflection Model, ela consegue apontar as violações no seu sistema. Ela tem a informação do modelo, que é a informação planejada, e ela tem a informação do código, ela sabe se o código, uma vez feito esse mapeamento, ela sabe se o código realmente está aderente ao que você especificou no nível de modelo, no seu modelo. Tá? O problema aqui, existem ferramentas para fazer isso, tá? Algumas, como eu disse, até comerciais. Quando você tem que escrever os constraints, o problema é escrever. Dá trabalho escrever. Você pode ter uma definição extensiva de constraints. Quando você tem que fazer esse modelo, você acaba tendo um problema, às vezes, assim, que esse modelo pode ser de muito alto nível, e aí você pode perder um pouco de algumas violações, ou então você tem que refinar o seu modelo, mas se você tem que refinar muito o seu modelo, você acaba tendo, isso demanda trabalho também. Tá? Então, isso pode requerer sucessivos refinamentos desse modelo. Aí, só para concluir, eu estou citando um artigo aqui, é que normalmente essas ferramentas para análise de arquitetura, elas ainda têm problemas. Estou citando essa frase aqui, que elas têm esses problemas. E isso é só para motivar o tema central aqui da minha apresentação, que a ideia, então, eu tenho um aluno de doutorado que a gente está trabalhando numa tentativa de ter uma alternativa para conformidade arquitetural menos trabalhosa, mais leve, que demande talvez um pouco menos de esforço. A ideia básica, então, é ter uma alternativa mais leve para conformidade arquitetural, que você não precisa escrever constraints, que você não precise refinar modelos. Tá? Qual que é a nossa inspiração? Não sei se vocês conhecem ou já usaram, existem diversas ferramentas para... o nome aqui está Bug Finding Tools, mas são ferramentas para análise estática de código, tipo FindBugs, PMD, CheckStyle, e etc. Elas apontam, elas tentam detectar violações em padrões de codificação. Bug Finding Tools talvez seja até um exagero chamar essas ferramentas de Bug Finding Tools. Elas detectam violações em padrões clássicos de programação. E elas dão warnings. Elas são boas e fáceis de usar porque elas não dão trabalho nenhum. Elas têm um catálogo de padrões de programação e elas verificam, não tem entrada. Você não tem que especificar nada. A nossa inspiração foi fazer uma ferramenta que a gente chamou de ArcLint para detectar warnings sobre violações arquiteturais. A gente gostaria que tivesse 0 de entrada, como é esse caso aqui, 0 de entrada. Mas, na verdade, a nossa ferramenta tem 2 entradas. Uma entrada é o repositório de versões do seu sistema. Então, é uma entrada que mais ou menos todo o sistema tem. É a história de versões do seu sistema. E uma outra entrada é um diagrama
é o modelo de pacotes do seu sistema, os principais pacotes do seu sistema, os principais subsistemas do seu sistema. Tá? A gente chama isso de modelo de componentes de alto nível. E essa ferramenta, então, dá o warnings. Tá? Basicamente, aí eu quero falar um pouco mais aqui, tem dois tipos de violações arquiteturais. Você tem um tipo de violação arquitetural que a gente chama de ausência. Ausência é uma classe que deveria fazer alguma coisa e ela não está fazendo. Ela deveria depender de uma outra classe, mas ela não está dependendo. Essas classes deveriam estender tal classe e elas não estão estendendo. Essas classes deveriam receber uma anotação e elas não estão recebendo. Isso é uma ausência. E divergência é o contrário. Divergência é alguém que está usando o serviço de uma outra classe, mas que não deveria fazer isso. É alguém da camada de visão que está usando SQL, onde na camada de visão você não poderia usar SQL. Tá? Aí essa ferramenta que a gente chamou ArcLint, a gente tenta descobrir ausências e divergências de uma maneira automática, analisando o histórico de versões. Eu não vou entrar em detalhes aqui, assim, não vou detalhar exatamente, mas tem algumas heurísticas para detectar ausência e divergência. Vou só dar uma ideia dessas heurísticas. Eu tenho um componente aqui, um módulo do meu sistema, que tem 5 classes, digamos 5 classes. Eu tenho 5 classes. Dessas 5 classes, dessas 5 classes, 4 dependem dessa classe aqui. Então, estou querendo dizer assim, quase todo mundo, de 5, 4 depende de uma classe. Uma não depende. Isso já é um sinal. Se 4 dependem e elas estão no mesmo componente e tem uma que não está dependendo, por que ela não depende? Isso é um indício. Isso é uma coisa que a gente olha. A segunda coisa que a gente olha é que nesse exemplo aqui, dessas 4 que dependem, 3 inseriram a dependência depois. É tipo assim, o cara inicialmente fez a classe sem depender, aí ele testou, ele viu que tinha um problema, etc. Ele inseriu depois. Existe uma taxa de inserção dessa independência muito forte. Então, quando a gente combina essas duas heurísticas, uma heurística mais espacial, muita classe depende e tem uma que não está dependendo, e essa heurística temporal, no passado, muita classe introduziu essa dependência. Se a gente combina essas duas coisas, se esses dois eventos, esse espacial e esse temporal, ocorreram em relação a uma determinada classe aqui, a gente dá um sinal vermelho para ela. Olha, essa classe eu estou suspeitando que tem alguma coisa errada nela. Suspeitando assim, eu acho que ela deveria depender dessa classe aqui. Eu acho que existe uma ausência de uma dependência para essa classe. Divergência, a ideia é parecida. Divergência é o problema oposto aqui, né? Eu tenho 5 classes, ninguém depende, com exceção da classe 2, ninguém depende de um módulo aqui, ninguém depende. Só uma classe C2 que depende desse módulo. Tá? Se eu olhar o passado, quem dependeu desse target módulo deixou de depender. Ele estava usando, mas alguém foi lá e testou, descobriu que era um uso indevido e removeu aquele uso. Tá? Então, ele está sozinho. No passado, ele está cada vez mais sozinho, porque os vizinhos dele foram abandonando aquela dependência. E, além disso, tem um cara que usa muito esse target model. O target model tem um heavy user clássico para ele. O target model foi feito
Tem uma camada acima de target módulo, que é o cliente claro de target módulo. Então, provavelmente, eu acendo a luz vermelha para esse cara. Esse cara deve ter uma divergência arquitetural. Ele não deveria estar usando o target módulo. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Veja que você faz isso de uma maneira muito automática, analisando o histórico de versões e analisando se você está sozinho no seu componente. Tá? A gente fez uma avaliação, não vou falar o nome de um sistema aqui, mas é um sistema grande, relativamente grande, 127 mil linhas de código, e ele tinha um repositório de versões. Isso funciona ou não? Isso é uma heurística. Isso são heurísticas. É claro que isso vai dar um warning. Se dá um warning é o seguinte, eu vou errar. É fácil pensar casos aqui que você vai errar. Eu vou errar. Eu já sei que eu vou errar. Eu vou dar o warning falso. Agora, qual a minha taxa de acerto? Qual a minha precisão nessa coisa aí? A gente fez um estudo com um sistema, esse sistema que eu mostrei aqui. Esse sistema, a gente conseguiu 50% de precisão. 50% de precisão. Então, de cada 2 warnings, 1 é falso. 46% de precisão. 40% para ausência, 51% para divergência, no total 46% de precisão. Pode parecer um resultado ruim, é claro que eu queria que fosse 100%, mas find bugs também é abaixo disso. PMD é muito abaixo disso. É muito abaixo disso. Pode até não ser bom, mas eu garanto que é melhor do que a precisão, digamos assim, a utilidade dos warnings que uma ferramenta de análise estática dá. A gente mediu o recall também, no caso o recall para divergência é bom. A gente descobriu 96% das divergências que existiam no sistema. Quer dizer, de cada 2 que você analisou, um era falso, mas em compensação eu cobri quase todas as divergências que existiam no sistema. Então tá bom, sim, arquitetura de software, conformidade é uma coisa muito importante para ter esse ponto de vista de qualidade de software. Então, conformidade é uma parte importante da história. Uma outra parte importante é essa parte, tudo bem, descobri as minhas violações arquiteturais. O sistema tem 119 violações arquiteturais. E aí, o que eu faço? Você tem que reparar. Se for um cara que conhece muito do sistema, se for alguém, o desenvolvedor experiente do sistema, o arquiteto do sistema, normalmente ele repara aquilo fácil. Se for uma pessoa que tem um domínio completo do sistema, ele vai reparar isso muito fácil. Mas nem todo desenvolvedor tem experiência, um cara pode estar 1 mês, 2 meses, pouco tempo no sistema, e ele pode não saber o que ele fazer. Você pode dar o warning para ele, e ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe exatamente qual ação que ele tem que tomar para reparar, remover a violação arquitetural. Eu tinha um aluno de doutorado, ele já defendeu, a gente fez uma história, assim, tipo um quick fix arquitetural. O que é um quick fix arquitetural? Eu acho que o Eclipse não é quando você compila. Eu acho que quando você tem um erro de compilação e aqui tem uma exceção que não está sendo tratada, file not found exception, você pode ir lá e dar Ctrl 1, e ele dá um pop-up para você que é uma sugestão de um quick fix para você remover o erro de compilação. É um quick fix de compilação. Olha, você não está tratando essa exceção, ou você trata num try catch, ou você põe um throws no seu método. É uma recomendação para você remover um erro de compilação. E esse aluno que a gente fez uma ferramenta que é um quick fix arquitetural. Um quick fix arquitetural é que tem um cara criando um B aqui, ele não pode criar um B, evidentemente que isso já tem que estar detectado. Eu já detectei, porque o ArcLint já detectou que aquilo é uma violação arquitetural.
já detectei. Eu posso detectar com o ArcLint, posso detectar com o que eu quiser. Aí você dá Ctrl 1, Ctrl alguma coisa, e ele te dá um quick fix para você. Olha, você não pode dar um new B direto, porque você não pode instanciar B diretamente, porque nesse sistema tem uma fábrica e todas as instanciações de B têm que ser feitas por meio dessa fábrica. Tá? Então você deveria trocar essa chamada de new B por um factory B get B. A ideia é assim, olha, o que eu faço, o que você deveria fazer para remover essa violação arquitetural? Basicamente a ideia, evidentemente, aí tem um trabalho aqui, não é para vocês entenderem, que é um trabalho, a gente tem um catálogo de recomendações de reparações, de ações de reparação arquitetural. Tá? Trocar new B por factory B, fábrica de B é um caso, tem casos talvez um pouco mais complicados do que esse. Tá? Isso funciona ou não? Eu consigo dar recomendações corretas de quick fix arquitetural? A gente fez uma avaliação com 2 sistemas. Vou mostrar um resultado de um deles aqui. Vou mostrar o resultado de um deles. É um sistema grande, de uma empresa de telecomunicações, é um sistema bastante grande. E assim, rapidamente a gente detectou 787 violações arquiteturais nesse sistema. Ele deveria ter muito mais. A gente parou com 787. Dessas, então tem 787 violações. Das 787, a gente conseguiu dar recomendação para 727. 92% a gente dá uma recomendação. 8% a gente não consegue dar recomendação. Não sei o que fazer nesse caso. Em 92% a gente pelo menos recomenda. E a gente acerta 79% desses 92%. Vejo que você acerta muito, 80%, quase 80%. Acerto assim, na mosca, no alvo. Troca new B por factory B, get B. Às vezes tem um acerto parcial, entendeu? Olha assim, coloca uma anotação, mas eu não consigo dizer qual que é. Mas eu pelo menos falo, olha, essa classe deveria ter uma anotação, mas eu não consegui dar o nome, indicar a anotação, isso é um acerto parcial e tem 18% de erros. Tá? Então era basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá? Essa história de conformidade arquitetural, que você tem esses 2 lados da moeda, que é de revelar e de resolver o problema. Um pouco mais rapidamente, eu queria mostrar alguns trabalhos que a gente está fazendo mais recentemente. Um trabalho, eu não vou entrar em detalhes aqui, esse é trabalho que acho que todos eles estão em andamento ainda, um trabalho assim de recomendação também, mas não é refactoring arquitetural, não exatamente refactoring arquitetural, você tem um método implementado numa classe errada. Quero recomendar uma movimentação de método. A gente percebeu que esses refactorings do Eclipse, por exemplo, todos os usos, existem até alguns estudos que falam isso, as pessoas usam pouco os refactorings automáticos do Eclipse. Então a gente gostaria de dar uma recomendação, olha, essa classe aqui, eu estou achando que esse método está implementado no lugar errado e ele deveria estar implementado numa outra classe. A gente tem um outro sistema, não estou mostrando aqui, que te dá uma recomendação de assim, extract método. Eu acho que esse método está muito grande, esse método é muito grande, e eu acho que tem esse bloco de código aqui, é um bloco de código muito independente dele, eu acho que você deveria fazer uma extração desse método. Tá? Então, não necessariamente por um problema arquitetural, tá? Porque o método está grande. Tá? Tem uma ferramenta que a gente já fez também, eu queria comentar aqui, chamada API Miner, que é uma ferramenta que dá recomendação de exemplo. Eu quero usar uma API. Quero usar uma API nova, você vai na documentação dela. A documentação dela, você tem o Javadoc dessa ferramenta aqui. A gente instrumenta o Javadoc com um botão do lado do Javadoc, que dá exemplos de código de uso dessa API. Tá? E, evidentemente, a gente pega esses exemplos de um repositório. Você vai no GitHub, por exemplo, a gente tem uma instanciação dela para o Android. A gente vai no GitHub, pega 200 sistemas Androids,
para extrair esses exemplos de uso da API do Android. Tá? Na verdade, a gente faz até mais. A gente fala assim, olha, acho que vocês não estão vendo, mas se você quiser um exemplo para Begin Transaction, se você quiser, eu te dou um exemplo para Begin Transaction. Mas se você quiser, eu te dou um exemplo também, porque Begin Transaction é chamado muito frequentemente com Set Transaction e com End Transaction. Então, se você quiser, eu já te dou. Existe uma grande chance de você, ao chamar Begin Transaction, você chamar End Transaction. Se você quiser, eu já te dou um exemplo disso. Essa recomendação, olha, quem compra tal coisa, compra outra coisa também. Você não quer comprar essa outra coisa, não? Você não quer usar esse outro método? E eu acho que o último trabalho aqui é um trabalho que a gente está fazendo, isso é um trabalho em andamento também, que é um trabalho assim para avaliar a modularização. Se o sistema tem uma boa organização de módulos, essa decomposição do sistema em módulos e domínios está boa. Tá? Uma boa decomposição modular, teoricamente falando, é aquela que, como que eu vou dizer, ela confina mudanças. Bom módulo é aquele que confina mudanças. Vou dizer de outra palavra, em outras palavras, se você for pegar os commits do seu sistema, se ele tiver uma boa organização modular, pelo menos teoricamente, você deveria dar sempre commits dentro de pacotes. Se um commit altera 3 classes, teoricamente falando, essas três classes deveriam estar no mesmo pacote. Porque a função de uma decomposição de um sistema em módulos é exatamente confinar mudanças. Se você começa a dar commits, por quê? Porque se você dá um commit que mexe no subsistema financeiro, digamos, vou dizer de outra maneira, e no sistema de compras, eu não consigo. Os commits estão mexendo no sistema financeiro e no sistema de compras. É uma coisa esquisita. É uma coisa esquisita. Porque eu não consigo, digamos assim, segmentar a minha equipe. Tá? Aí a gente fez um sistema. Isso aqui é uma visão de um sistema. Tá? Isso aqui são os pacotes do sistema. Aquele módulo maior são pacotes. E cada quadradinho desse é uma classe do sistema. Tá? Então, o sistema tem esses pacotes e esse aqui é o número. Esse sistema aqui tem 10, 13 classes. Esse pacote aqui tem 13 classes. E a gente colore essas classes. A cor significa classes que normalmente são alteradas em conjunto, que tem uma boa probabilidade de serem alteradas em conjunto. Então, esse mapa aqui, a cor mostra assim, classes que frequentemente aparecem nos mesmos commits. Qual que é a ideia? Esse é um cluster interessante. Esse cluster 29 aqui, ele é relativamente interessante, porque ele está dentro de um pacote. Ele é tão mais interessante ainda, porque tem um outro subcluster aqui dentro do mesmo pacote. Isso fica mais interessante, porque talvez eu poderia falar assim, olha, está no mesmo pacote, está bom, mas talvez você deveria ter 2 subpacotes ali. Porque você está muito bem segmentado a coisa. Esse cara aqui, que é um pacote grande, aí você vê que ele tem um mosaico de cores. Esse pacote aqui é um pacote, pelo menos, um pouco mais complicado. Tem várias cores ali dentro. Tá? E tem um cluster 12 que eu estou mostrando aqui, que ele é mais interessante ainda, porque ele é cross-cutting nos pacotes. O cara mexe numa classe desse pacote, em outras 2 do mesmo pacote, tudo bem, mas ele mexe aqui, mas ele mexe... Tem um tipo de mudança nesse sistema que ele é cross-cutting. Ele altera vários pacotes. Tá? E isso talvez não seria tão adequado assim. Na verdade, a gente tem... Isso é um sistema talvez pior, com um problema pior de modularização. A gente tem alguns sistemas que as cores batem muito
que esse padrão aqui acontece com muita frequência. Esse padrão aqui de confinar as alterações no pacote ocorre com muita frequência. A gente está querendo ver isso como uma maneira de você avaliar se você modularizou bem ou não o seu sistema. Acho que é isso, pessoal. Basicamente é o que eu gostaria de passar aqui. Eu não sei se eu sou o chair, se tem alguém para perguntas. Ah, o número aqui? O número, na verdade, o número, eu não expliquei, mas o número é o seguinte, às vezes é muito difícil você diferenciar as cores. A gente põe um número ali só para mostrar que é o cluster 29 que tem essa cor aqui rosa, assim, porque às vezes as cores misturam um pouco. Então a gente põe uma cor para ver. Isso aqui são os pacotes do seu sistema. Isso aqui, o retângulo maior é um pacote, o pequeno são as classes. É o que a gente está querendo avaliar. Isso eu estou querendo avaliar, mas idealmente, uma boa decomposição modular do seu sistema deveria confinar as mudanças dentro de um módulo. Porque se você não confina as mudanças, você tem um problema até de gerenciamento da sua equipe, porque o cara tem que saber tudo. Um bom decomposição modular é quando os meus commits, chega um commit, eu consigo alocar para ali. Tá bom, obrigado a vocês então.